Olá, vamos à nossa quinta aula de raciocínio lógico, focada aqui nos dois concursos que a Prefeitura de Mossoró lançou agora no começo de 2024, o concurso da saúde e o concurso da assistência social. Ambas as provas têm lá o conteúdo de raciocínio lógico igualzinho nos seus conteúdos programados para caírem na prova, né? Prova da saúde, 10 questões, prova da assistência social, 5 questões de raciocínio lógico. Então, vamos estudar hoje diagramas e quantificadores. A gente já falou de quantificadores na aula passada, e aí a gente vai ver a associação desses quantificadores com a coisa que a gente vai fazer na aula de hoje e na próxima aula, que é começar a diagramar, colocar espaços, colocar regiões para nos auxiliar no raciocínio lógico, no pensamento lógico, na solução de problemas de raciocínio lógico, tá bom? Então vamos lá, antes da gente começar o conteúdo, o de sempre, o pedido para você deixar um like, daí o algoritmo da plataforma do YouTube, ela entende que é um conteúdo que foi relevante para você, então deixa um likezinho aí, tá? Se inscrever no canal, caso você queira acompanhar todas as aulas que a gente vai lançar, e ativar as notificações para que quando eu lance a aula, o YouTube te avise, tá bom? Você também pode clicar no botão Seja Membro, uma opção que o YouTube dá para que você apoie algum canal que você goste. Então, esse canal também tem a abinha lá, Seja Membros, tá bem aqui embaixo do vídeo, ok? Vamos começar com os quantificadores, que a gente já falou deles lá na aula de negação de sentença, nossa quarta aula, e hoje a gente vai tocar daquele ponto também, né? De entender as negações novamente, tanto que eu falei, mas tenho quase certeza que nas questões da aula passada a gente não chegou a pegar nada de quantificador. Então hoje a gente vai falar de novo dos quantificadores e aí sim você vai ver que nas questões a EDECAM, vez ou outra, já aborda a parte de quantificadores muito mais relacionados a diagramas. Então vamos lá, com relação aos quantificadores, que a gente já tinha visto na aula passada, né, eles estão separados ali em dois grupos, os universais, que totalizam para o sim ou para o não, né, o todo, o qualquer e o nenhum, então são taxativos, quando eu digo todo mundo está dentro daquele grupo, né, todo moçoroense é potiguar, então todo moçoroense nasceu no Rio Grande do Norte, eu não tenho a exceção, tá, quando eu tenho esse todo, posso substituir por qualquer também, né? Qualquer natalense é nordestino. Então, todo e qualquer natalense, se nasceu em Natal, com certeza ele é nordestino, ok? Eu tenho nenhum também, né? Nenhum padre é casado oficialmente. Então, eu não tenho padres casados. Aqui é quando eu pego a universalização de um contexto. E eu tenho os particulares, que é alguns casos, né? Existe atleta que não é bem pago. Pelo menos um professor ganha um alto salário, né? Algum concurseiro vai passar em 3 concursos esse ano. Então, eu tenho alguns casos ali, que eu também não me preocupo com a quantidade, mas eu sei que são casos de menos que todos, ou mais que nenhum, né? Mas eu não me preocupo quantos são. Se existe um, está batido que existe um, né? E aí eu tenho as negações também, né? Para negar o todo e o qualquer, basta que exista um que não, né? Se eu digo, por exemplo, todo cantor também toca violão, né? Eu deveria que qualquer pessoa que cante esteja ali com seu violão. E para você negar isso, você não precisa, né? Não precisa ser tão radical de trocar por nenhum, que é a primeira coisa que o nosso cérebro pensa, né? Ah, o contrário de todo é nenhum. Não, pode ser que o contrário seja, né? Lá na língua portuguesa pode ser que o contrário de todo seja nenhum. Mas na lógica, a negação do todo não precisa ser o nenhum, né? Todo cantor também toca violão. Basta que você diga, existe um cantor que não toca violão. E aí já matou, já negou a sentença, né? É como se quando eu apresentar os diagramas, que é o foco da aula de hoje, ele vai ficar muito mais tranquilinho de você entender, né? Mas eu acho que você já compreendeu a ideia. Para eu negar o todo, basta que exista um, pelo menos um, algum não seja. Todo cantor toca violão? Algum cantor não toca violão. Pelo menos um cantor não toca violão, tá? E aí você já nega. Da mesma forma, negar o nenhum, né? Para negar o nenhum, eu tenho que substituir por todo? Não. Basta que exista algum que faça, né? Nenhum jogador de futebol joga tênis. Nenhum jogador de futebol joga tênis, tá? Basta que você diga, existe um jogador de futebol que também joga tênis. Algum jogador de futebol joga tênis. E aí você
já fez a negativa, tá? O foco hoje, a gente vai abordar, sim, a negação em algumas questões lá, a gente vai ter essa situação de focar na negação dos quantificadores, mas o foco maior está nos diagramas, tá? Que a gente vai pegar a junção do diagrama com os quantificadores que a gente já tinha visto lá na aula 4. A ideia de diagrama nada mais são do que círculos, bolinhas que a gente faz durante a resolução da prova. Eu, particularmente, sou defensor de que, por mais fácil que esteja aparecendo a questão, se der, rabisque, desenhe a situação lá de quantificadores para que você não seja pego no pulo lá e depois veja, quando chegar em casa, depois da prova, veja que é porque eu não entendi ou porque eu não desenhei se eu tivesse desenhado. Tem gente que não gosta. Tem gente que diz, não, eu entendo lógica, eu entendo raciocínio lógico, eu entendo tabela verdade, e nessas questões de quantificadores eu tenho um bom raciocínio e eu consigo desenrolar sem desenho. O professor não gosta de fazer esses desenhos, esses diagramas. Se for o seu caso, se você se dá bem e sabe que se dá bem sem a necessidade do desenho, tudo bem, está dando certo para você, você não precisa. Para quem está começando, por mais bestinha que seja a questão, por mais fácil que seja a questão, você entende que é uma situação de quantificador, joga o diagrama, tá? Coloca no diagrama para você ter a noção do que está acontecendo e aí quando você vai nas alternativas você consegue marcar de forma mais fácil. Você vai achar muito fácil, mas é porque você soube construir os diagramas, tá? Ó, eu tenho essa primeira situação aqui, um conjunto A qualquer, tá? Inserido totalmente dentro de um conjunto B qualquer, outro conjunto B. Isso vai ser uma situação do todo A é B. Isso é muito, muito, muito comum de aparecer em todas as provas de concurso, né? Todo jogador de futebol ganha muito. Toda atriz global é bonita, né? Todo time da Série A tem altos salários. Então, eu digo que alguma coisa é outra coisa. E aí você, cuidado, ó, o todo fulano, o exemplo que a gente deu para começar lá no slide anterior, né? Todo moçoroense é potiguar. Quando a gente vê esse todo, nessa situação hipotética, né, todo moçoroense é potiguar, fica fácil de entender. É Mossoró que está dentro do Rio Grande do Norte, não o contrário. Mas tome muito cuidado, que muitas vezes, principalmente nas primeiras questões que a gente começa a treinar esse assunto, a gente inverte esses círculos aqui, né? A questão vem que todo A é B. Aí você coloca o A bem grandão, que diz todo A, e dá meio que um poder, né? Lá o A, todo A e coloca o B dentro. Aí você estaria dizendo que todo B é A, tá? Faça esse exercício, tome esse cuidado. Quando eu digo que todo A é B, o A é o conjunto menor, tá? Todo jogador de futebol ganha muito. Então você tem o conjunto de jogadores de futebol dentro de um conjunto maior que é quem ganha muito. Eu não estou dizendo que todo mundo que ganha muito joga futebol, tá? Então tome sempre esse cuidado. Todo A, aí você coloca o conjunto A e vai ter um nome, vai ter alguma coisa que ele se encaixa, algum contexto, é B. Aí você coloca o B com todo o conjunto A dentro dele, tá? Então é uma situação de pertencimento. Outra situação que a gente tem é essa daqui, ó, onde eu não tenho pertencimento total. Eu tenho ali meio que um encontro, a gente vai chamar de interseção, tá? Eu tenho uma região que pertence aos dois. Essa região aqui de pertencimento, tá? Então, eu tenho um conjunto C qualquer e um conjunto D qualquer, onde tenho duas situações numa só. Eu tenho algum C não é D, e onde é que está isso? Está aqui, essa região aqui, ó. A região em vermelho é a região que é um C, mas não é D, né? E eu tenho outra situação, que é pelo menos um C é D, que é essa região em roxo aqui, ó. Aqui é uma região que é C e D ao mesmo tempo. E da mesma forma também, eu não anotei aqui, mas eu teria uma terceira situação, né? Algum D não é C, que é essa região em azul aqui. A região que é D, mas não é C. Então, eu tenho a interseção, né? Eu tenho ali pedaço da região que pertence aos dois conjuntos, certo? Outra terceira situação, ou uma quarta, porque aqui eu tenho duas, né? Uma quarta situação muito comum de aparecer nos concursos é
a não existência de uma região em comum, muito menos de uma região de pertencimento. Eu tenho dois conjuntos, um conjunto X e um conjunto Y, e eles estão separados. Não existe lugar comum entre eles. Para isso, eu vou dizer que nenhum X é Y. Então, o que a gente vai enfrentar nas questões que eu vou abrir agora, nas 10 questões, é os textos dizendo, por exemplo, todo A é B, algum C não é D, existe um C que é D, né? Nenhum X é Y. E o seu exercício para a aula de hoje vai ser tentar, dada a situação lá escrita em português, desenhar, representar em diagrama a situação que está escrita, para depois disso julgar os itens. É isso que a gente vai fazer nas 10 questões de hoje. Não tem muito mais do que eu explicar, a não ser eu começar a fazer os exercícios, tá? E, de novo, se você está começando, se você está se habituando a estudar raciocínio lógico, nesses exercícios de quantificadores, por mais fácil que pareça a questão, por mais bestinha que pareça a situação, faça o diagrama. Tenta jogar o diagrama lá para você já responder com mais segurança, com mais certeza, tá bom? Vamos às questões. De novo, deixa um like, se inscreva no canal, ative as notificações para ser avisado quando eu lançar a aula 6 ou as próximas aulas, tá bom? Sempre 10 questões, pedido combinado nosso nos vídeos anteriores, sempre questões da banca que a gente vai enfrentar, que é a banca da IDECAM. Então, as 10 questões de hoje, como todas que a gente está resolvendo em todas as aulas, questões que a IDECAM já cobrou em concursos recentes, tá? Essa aqui em 2023, Prefeitura de Maracanaú, ali no Ceará, que diz o seguinte: em um jogo de realidade virtual chamado Batalha dos Elementos, Bruno participou de uma competição em que ele tinha que lançar uma esfera mágica 3 vezes e observar a cor que ela ia emitir no final de cada lançamento. Terminados os 3 lançamentos, Bruno afirmou: as 3 vezes a esfera emitiu a cor azul. Camilo, que estava acompanhando cada lançamento, quando ouviu isso, logo falou: Bruno está mentindo. Sendo verdade o que Camilo falou, então, de fato, Bruno está mentindo, então podemos concluir corretamente que... então, vamos lá. Bruno está mentindo, foi o que Camilo falou, e a questão aponta, né, verdade o que Camilo disse. Então, essa afirmação aqui é falsa, ou seja, a gente vai ter que achar uma afirmativa aqui que negue o que foi dito por Bruno, né? Ele diz, ó, as 3 vezes a esfera emitiu a cor azul. Como é que eu posso negar as 3 vezes? As 3 vezes, nos 3 lançamentos, você poderia representar por todas. Todas as vezes a esfera emitiu a cor azul. E qual é a negação do todo? Pelo menos um, existe um, algum, não é azul, não foi azul, tá? E é o que diz a letra A, ó. Pelo menos uma vez a esfera não emitiu a cor azul. Pronto, Bruno já emitiu. Tá? Se pelo menos uma vez ele não emitiu a cor azul, já foi, né? As 3 vezes a esfera emitiu cor diferente de azul, não sei, né? Pode ter sido? Pode, mas eu não sei se foi exatamente as 3 vezes. Eu sei que não foi todas as vezes que deu azul, tá? Durante os lançamentos, a esfera não emitiu cor alguma. Isso também não pode ser afirmado de certeza, né? Ele só diz que todas as vezes foi azul, que é uma mentira, e o Camilo só disse que ele mentiu, né? Então, não consigo lá afirmar se é isso. 2 vezes a esfera emitiu cor azul e uma vez não. Eu também não sei, né? O que eu sei é que pelo menos uma vez, letra A, gabarito correto, a esfera não emitiu cor azul. Porque se eu neguei que pelo menos uma vez, né? Se eu disse que pelo menos uma vez a esfera não foi a cor azul, já neguei que as 3 vezes tinha sido azul. Então, letra A, gabarito correto. Essa era só para a gente fazer a negação de quantificador. A partir da segunda, acho que a gente vai começar a fazer os diagramas. Ok? Vamos à questão 2. Polícia Militar do Mato Grosso do Sul, lá em 2022. A questão dizia o seguinte: ao analisar uma expressão muito utilizada na caserna, todo soldado de folga que esteja no quartel está à procura de serviço, é possível afirmar que vamos desenhar o diagrama dessa situação e aí depois a gente vai ler as alternativas já procurando a situação que confere com o que ele quer, né? Todo soldado de folga, então vamos criar um conjunto aqui, ó, esse conjunto amarelinho, laranjinha, são todos os soldados que estão de folga. E ele está dizendo que todo soldado de folga
que esteja no quartel está à procura de serviço. Então, está no quartel, está procurando serviço. Então, está aqui, ó, todo soldado de folga que está no quartel está procurando serviço. Está contido no conjunto de procurar serviço. Tá? Está no quartel, está procurando serviço. Ok? Vamos lá. Vamos ver na situação. Aí a gente olha para o nosso diagrama para verificar se bate ou não. O conjunto dos soldados de folga no quartel, que é esse aqui, contém o conjunto das pessoas à procura de serviço? Não, é o contrário, né? Esse conjunto aqui não contém. Vê a importância de desenhar direito? Se você tivesse desenhado o contrário, né? Soldado de folga, e depois botava aqui a procura de serviço, a letra A batia. Mas não é o caso, é o contrário, tá? Todas as pessoas que estão à procura de serviço são soldados de folga no quartel? Não, tá aqui, ó. Pessoa, procura de serviço, procura de serviço, procura de serviço. Eu tenho uma região de quem está à procura de serviço, mas não obrigatoriamente é soldado no quartel. O contrário é que é verdade, né? O conjunto de todas as pessoas que estão à procura de serviço contém o conjunto de soldados que estão de folga no quartel. Aqui sim, né? Esse conjunto dos procurando serviço contém, ou seja, todo o conjunto de soldados à procura de serviço de folga no quartel, estão dentro dele, né? Então, letra C correta, vamos ver o que, é que tem de errado na D e na E. Letra D. Algum soldado de folga que esteja no quartel não está à procura de serviço. Não, não existe aquela região onde ele pertence a esse, mas não pertence a esse, já que é todo, né? Existe pelo menos um soldado de folga que está no quartel que não está à procura de serviço. Também não, né? O existe e o algum aqui dão o mesmo sentido. As duas estão erradas, então o gabarito correto, letra C dessa questão 2. Vamos à terceira questão. Questão do IBGE, concurso do IBGE em 2022. A Edecam colocou o seguinte: sabendo-se que toda pessoa que estuda matemática aprende sobre a vida e consegue tirar boas notas em concursos, é possível afirmar que, cuidado que aqui eu tenho 3 conjuntos, eu tenho uma situação curiosa aqui, tá? Vamos desenhar, depois a gente vai às opções. Primeiro, toda pessoa que estuda matemática. Então, vamos criar esse conjunto de todos que estudam matemática. De novo, laranjinha, todos que estudam matemática. E aí, toda pessoa que estuda matemática, está totalmente contido em 2 outros conjuntos. O primeiro é aprende sobre a vida. Então, vamos colocar todo mundo que estuda matemática aprendendo sobre a vida. Tá aqui. Matemática, todos que estudam matemática aprendem sobre a vida. Outra coisa que ele diz, consegue tirar boas notas em concurso. Então, vamos criar um terceiro conjunto aqui. Por obrigação, matemática, estudantes de matemática, tem que estar totalmente contido dentro dele. Agora, a relação entre quem tira boas notas em concurso e quem aprende sobre a vida, aí ela é indeterminada. Como o enunciado não me dá a certeza de todas as pessoas que conseguem tirar boas notas aprenderam sobre a vida ou vice-versa, eu vou desenhar dessa forma aqui, tá? Dando uma margem para ter algumas pessoas que têm boas notas e não aprenderam sobre a vida e o contrário, pessoas que aprenderam sobre a vida e não têm boas notas, já que eu não tenho lá uma certeza de pertencimento entre essas duas categorias. Ok? Então, o diagrama ficaria mais ou menos dessa forma. Existe alguém, letra A, né? Existe alguém que estuda matemática e não aprende sobre a vida? Não. Todo mundo que estuda matemática aprende sobre a vida. Letra A não pode ser. Existe alguém que estuda matemática e não consegue tirar boas notas? Da mesma forma, também não pode, né? Ele disse que todo mundo que estuda matemática tira boas notas em concurso. Letra C. Todas as pessoas que aprendem sobre a vida e conseguem tirar boas notas estudam matemática? Não. Se você observar, tem várias regiões aqui, ó. Essa região aqui. São pessoas que tiram boas notas, aprendem sobre a vida, mas não necessariamente estudaram matemática. Podem existir pessoas que aprenderam sobre a vida, mas não conseguem tirar boas notas em concurso? Tá aqui, ó. Pode sim, poder pode, né? Eu não tenho a certeza, mas pode existir. Vamos ler a letra E. Todas as pessoas que tiraram notas boas em concursos sempre aprendem sobre a vida. Isso é que eu não consigo afirmar, né? Tanto que não foi dito, como não representa, né? Senão eu teria que ter o conjunto das boas. Ah, professor, então será que o desenho nosso não está errado? Será que não é matemática
boas notas, para depois ser aprender sobre a vida, era uma possibilidade, mas a gente não tem certeza, então eu não posso dizer que todas. Eu posso dizer que podem existir, né? Pode existir essa região aqui, essa outra possibilidade aqui. Eu não posso chegar de forma arbitrária e dizer, não, é porque eu quero que todo mundo que tire nota boa aprenda sobre a vida, ou vice-versa, né? Todo mundo que aprenda sobre a vida, tire nota boa. A frase não nos dá essa liberdade de afirmar de certeza. Então, pode existir, sim, pessoas que aprendem sobre a vida aqui, mas não tiram nota boas em concurso, tá? Então, letra D, gabarito correto essa questão. Vamos à questão 4. Concurso da parte agrária lá no Mato Grosso do Sul, em 2022 também, que diz, considerando todo esporte é saudável, facinho o desenho, né? Essa daqui muita gente dá, isso não precisa desenhar, eu já vou conseguir. Show, se você consegue, ok, eu ainda assim vou desenhar, tá? Todo esporte é saudável. Como uma proposição verdadeira, é correto afirmar que vamos desenhar conjunto do esporte contido dentro de ser saudável. Então, todo esporte, aqui tem vôlei, basquete, futebol, hipismo, o que você pensar de esporte, todo e qualquer um deles faz bem para a saúde, é saudável, tá? Então, se isso é verdade, a letra A diz que nenhum esporte é saudável, é uma proposição necessariamente verdadeira. Não, você acaba de desmentir tudo que a gente disse, né? Ou seja, eu teria que ter o conjunto do esporte aqui fora. Não teria relação entre esporte e saúde, né? Letra A, jamais. Letra B. Algum esporte é saudável é uma proposição necessariamente verdadeira? Boa, isso aqui tá legal, tá? Poxa, professor, mas não era todo? Certo. Se eu dissesse que algum não é, aí eu mentia, né? Mas algum, qualquer esporte que você pegar, basquete, hipismo, badminton, judô, algum dos esportes também são saudáveis. Se todo é, algum com certeza também é, tá? Então, letra B tá legal, mas vamos ler para ver se tem outra muito legal, né? Mas essa letra B para mim tá show. Letra C. Algum esporte não é saudável. Não. De novo, ele estaria dizendo que, tudo bem, você disse que tem esporte saudável, mas tem algum que não é. Algum que está fora de ser saudável. Não. Algum esporte é saudável. É uma proposição verdadeira ou falsa. Não existe a ideia de julgar uma proposição em verdadeira ou falsa. Ela tem que ser verdadeira ou falsa, né? Algum esporte não é saudável, é uma proposição necessariamente verdadeira. É isso que ele diz, né? Algum não é. Algum não é mentira, é falso. Já que todos são, algum também é. Letra B, de fato, é o nosso gabarito correto, tá? Vamos à questão 5. Departamento de Polícia da Bahia, Polícia Técnica lá da Bahia, também em 2022, colocou essa questãozinha aqui de diagramas. Sabendo que todos os jogadores da seleção brasileira treinam em times de grande referência internacional e possuem uma explosão física diferenciada, é possível afirmar que, de novo, eu tenho 3 conjuntos, muito parecido com a questão 2, eu acho, né? Todos os jogadores da seleção brasileira, então vamos já criar o conjunto de jogadores, tá aqui, todos os jogadores da seleção brasileira, eles têm 2 características, então eles pertencem a outros 2 conjuntos ao mesmo tempo, tá? Onde eu não tenho a certeza da relação entre esses 2 conjuntos, tá? Ó, todos os jogadores da seleção brasileira treinam em times de grande referência, então eles pertencem a esse segundo conjunto, e além disso, possuem uma explosão física diferenciada. Mas a relação entre possuir explosão física diferenciada e treinar em grandes equipes, eu não consigo desenhar de uma forma categórica, né? Todos que treinam têm a explosão, ou o contrário, todos que têm explosão. Então, por isso eu vou desenhar daquela mesma forma que a gente fez na questão 2, tá? Eu sei que se joga na seleção brasileira, tem explosão e treina em grandes equipes. Entre explosão e treinamentos em grandes equipes, eu não tenho a certeza, por isso eu deixei imagem para só explode, só treina e explode. Okay? Vamos às opções. É possível afirmar que existe jogador da seleção brasileira que treina em time de grande referência internacional, ok, e não possui, aí não, né? Esse não aqui matou tudo. Ora, todo jogador foi dito, possui explosão física diferenciada, então letra A não pode.
Não existe jogador da seleção brasileira que treina, ou seja, ele está dizendo, ó, o conjunto de jogadores não é aqui, o conjunto de jogadores é aqui. Não existe jogador que treina em time de grande referência e que possui, totalmente o contrário do que foi dito, né? Todo jogador é. Pelo menos um jogador da seleção brasileira não treina em grande equipe de referência internacional. Também não, né? Teria que tirar umzinho daqui, né? Teria que ser um desenho mais ou menos dessa forma aqui, que não é o que está dito lá no nosso texto base, né? Tomando como verdadeira lá. Então, letra C não pode. Existem jogadores que treinam em time de grande referência e que não jogam na seleção brasileira. Ok, tá aqui, né? Toda essa região aqui, em vermelho mais claro, né? São jogadores que treinam em times de grande referência, mas não necessariamente jogam na seleção brasileira. Letra D, ok. O que é que tem de errado com letra E? Todos os jogadores que possuem explosão física diferenciada fazem parte da seleção brasileira. Não, é o contrário, né? Todo da seleção brasileira tem explosão, mas está aqui região da explosão que não pertence à seleção brasileira, que não joga na seleção brasileira, portanto, letra D é o gabarito correto. Vamos à nossa segunda metade de questões, questão 6. Sempre eu recomendo, né? Dá um pausezinho quando você já pegou o fio da meada, tenta responder você mesmo, tenta desenhar esse diagrama aí antes que eu faça o meu aqui. Depois você volta no vídeo e vê como é que ficou a solução. Questão da Universidade do Vale do São Francisco, lá em 2019. Diz: o treinador de futebol da seleção brasileira masculina disse em uma entrevista que o jogador da Argentina, Lionel Messi, é um ET. Com base nessa frase, considere que as proposições a seguir são corretas. Então, você tem que considerar isso aqui como verdade, tá? Lionel Messi é um jogador de futebol excepcional. E o item 2 diz que todo jogador de futebol excepcional, é isso que a gente vai desenhar, todo jogador de futebol excepcional é um ET. Ou seja, a gente vai desenhar um conjunto aqui de jogadores excepcionais. Lembrando, no item 1, Lionel Messi está aqui dentro. Né? Messi faz parte desse conjuntinho, vai que se ele é citado aqui, não sei. E esse conjunto dos excepcionais está contido dentro do conjunto de ETs. Então, todo e qualquer jogador excepcional é um ET. Lembrando, Messi está dentro desse... Messi é um elemento desse conjunto de jogadores excepcionais, ok? Com base nas proposições anteriores, pode-se concluir com certeza que Messi é um jogador de futebol excepcional e não é um ET. Todo jogador de futebol excepcional é um ET. É o que está dito no item 2, então letra A não pode ser. Existe algum ET que não é jogador de futebol excepcional? Perfeito. Está aqui, ó. Qualquer região dessa que você pegar aqui é o conjunto dos ETs, mas não necessariamente são jogadores de futebol excepcional, tá? Então, letra B, tranquilo. Vamos ver o que é que tem de errado nas outras. Se Maradona é um ET, aqui Maradona sendo ET, então ele é um jogador de futebol excepcional. Não, isso desmentiria a letra B, né? Maradona pode estar aqui sendo um ET e sendo um jogador de futebol excepcional? Sim, mas se eu estou dizendo assim, Maradona é um ET, então eu tenho a certeza que ele é um jogador de futebol excepcional? Isso confunde muito até os fãs de futebol na hora do concurso, né? Que a gente, oxa, ora se não era, né? Claro que o Maradona é excepcional, mas na lógica aqui ele só diz, Maradona é um ET. Tem certeza que Maradona é jogador de futebol excepcional? Não. Maradona pode estar aqui, 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 tá? Mesma coisa aqui com Pelé, né? Só que o contrário. Se Pelé é um jogador de futebol excepcional, Pelé está aqui, aí ele mente aqui, ó. Ele diz, então Pelé não é um ET. Mesma coisa da letra A, né? Lionel Messi era excepcional, ele disse que não é um ET. Então não poderia ter esse não aqui em Pelé. Se Pelé fosse um jogador de futebol excepcional, ele foi um jogador de futebol excepcional, então ele teria que ser um ET também, tá? Lionel Messi não é um jogador de futebol excepcional e não é um ET. Não, isso desmente as duas, né? Ele tanto é excepcional como, aqui pela questão, deveria ser categorizado como ET. Então só a letra B era a correta. Vamos à questão 7. Todos os belo-horizontinos são mineiros. Aquela, bem parecido com o que eu disse lá no comecinho da aula, né? Todo moçoroense é potiguar. Então aqui fica claro, você tem o conjunto de BH dentro do conjunto de Minas Gerais. Você tem todos que nascem em Belo Horizonte, claro, evidente que são mineiros. Mas aí você tem Alfenas, Santa Bárbara do Leste, você tem
qualquer região ali de Minas Gerais que não é dentro de Belo Horizonte, né? Qualquer cidade de Minas Gerais que não seja dentro de Belo Horizonte, certo? É mais ou menos a ideia aqui. Se fosse todas tão tranquilas assim de desenhar, não daria problema, né? Mas dessas de região fica claro, né? Todo recifense é pernambucano, todo soteropolitano é baiano. Aí fica mais tranquilo. Letra A. Algum belo-horizontino não é mineiro. Não. Tá? Em Belo Horizonte é porque você é de Minas Gerais, tá? Todos os mineiros são belo-horizontinos. Não. Né? Você pode ser de Alfenas, você pode ser de Betim, Brumadinho, qualquer outra cidade de Belo Horizonte qualquer outra cidade de Minas Gerais, que não é da capital, né? Então você é mineiro, mas não é belo-horizontino. O conjunto dos mineiros contém o conjunto dos belo-horizontinos? Perfeito. Tá aqui, ó. O conjunto dos mineiros contém, ou seja, todo outro conjunto está dentro dele. Letra C, correto. E aí a letra D ele faz o inverso, que não vai estar correto, claro, né? O conjunto dos belo-horizontinos contém. Não, o conjunto dos belo-horizontinos está contido no conjunto dos mineiros. E não contém, tá? Então, letra C, gabarito correto. Vamos à 8ª questão. Sejam as proposições. Todas as pessoas altruístas são inteligentes e nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. De novo, aqui eu vou ter 3 conjuntos, tá? Alguma relação entre eles dois. Vamos lá. Altruísta. Então, eu tenho todos os altruístas como inteligentes. O conjunto dos inteligentes contém o conjunto dos altruístas. E ele faz uma relação entre o conjunto dos inteligentes e os mentirosos. Ele diz nenhum, ou seja, não existe região de interseção, ó, há uma separação. Nenhuma pessoa inteligente é mentirosa. Então, tem uma separação, não há região de comum acordo, né? Não há região ali de interseção entre mentirosos e inteligentes. O nosso desenho é esse daqui, tá? E aí vamos às alternativas. Assim, entende-se que pessoas mentirosas não são altruístas. Está aqui, certo. Pessoas mentirosas não pode existir relação nenhuma com altruístas, já se não existe relação com inteligentes. Como é que vai existir relação entre altruístas? Então, letra A, perfeitinha, vamos ler as outras, né? Nenhuma pessoa inteligente é altruísta. Não, tá aqui, ó. Todas as pessoas aqui são inteligentes e altruístas ao mesmo tempo, né? É a forma da interseção, né? A interseção total, o pertencimento. Ora, se eu acabei de dizer que todo altruísta é inteligente, todo esse povo aqui é inteligente e altruísta. Letra C. Algumas pessoas altruístas são mentirosas. Não há como existir essa relação, né? Os mentirosos estão lá fora do conjunto dos inteligentes. Como é que você vai ter relação entre mentirosos e altruístas? Não há essa possibilidade. E todas as pessoas inteligentes são mentirosas. Jamais, né? Categoricamente, ele disse que não existe nenhuma pessoa inteligente que é mentiroso. Então, só pode ser mesmo letra A. Pessoas mentirosas não são altruístas. Vamos à nossa penúltima questão, questão 9. Tem uma relação parecida com essa questão 8, mas aqui você tem que ter cuidado com o desenho. Tanto é que eu não coloquei os 3 diagramas. Vamos lá. Se é verdade que todo bombeiro é valente, aqui tranquilinho, bota o conjunto dos bombeiros dentro do conjunto dos valentes. Então, todo bombeiro é valente. E ele diz, nenhum fraco é bombeiro. Se você acabou de ver a questão 8, você diz, pronto, professor, desenhe o conjunto dos fracos aqui. Porque nenhum fraco é bombeiro. Não. Teria que ser a ideia aqui, nenhum fraco é valente. Aí você jogava aqui de certeza. Mas tá certo, professor, bombeiro tá longe de fraco. Tá, ok. Mas eu posso, por um acaso do destino, ter o conjunto dos fracos aqui, ó. Esse aqui é o conjunto dos fracos, é uma possibilidade, tá? Não é bombeiro, bate com a gente, mas a gente não tem certeza se existe ou não relação entre fraqueza e valentia, tá? Então eu poderia ter esse desenho aqui, ó. Conjunto dos fracos ter uma relação ali de interseção. E ainda existe uma terceira possibilidade. Por isso que eu nem desenhei para não ficar mais confuso. Nada impede, e aí na língua portuguesa, na vida, você, não, mas não faz sentido. Mas nada impede de todo fraco ser valente. Né? O que você não pode aqui é abraçar o contrário, né? Todo valente ser fraco. Mas nada impede que o conjunto dos fracos
esteja totalmente inserido dentro do conjunto dos valentes. Ele só não pode ter relação com os bombeiros. Ele não pode ser bombeiro e ser fraco. Fraco e valente, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade, eu tenho essa possibilidade. Portanto, na hora de ler os enunciados, preste atenção. Se você não tem certeza de qual é o desenho correto, esses 3 desenhos são válidos para cada situação, então você não pode marcar como certeza absoluta, certo? A gente só vai achar um item ali que você diz, independente da forma do desenho, essa opção aqui está correta. Belezinha? Algum fraco é valente. Isso aqui desmente. Né? Não, assim, mas tá aqui, ó, algum fraco valente, outro fraco valente. Você não sabe se o desenho é esse ou esse, certo? Então você não pode dizer que algum fraco é valente. Nenhum fraco é valente. Do mesmo jeito que você não pode dizer que algum é, você também não pode afirmar que nenhum fraco é valente. Mas tá aqui, ó, esse aqui, ó, nenhum fraco valente. Mas quem disse que não é esse ou esse? Então você não pode afirmar, de certeza. Pense da questãozinha. Corpo Bombeiro Militar do Mato Grosso do Sul, lá em 2022, né? Muito bem, pequenininha, curta, enunciado rápido ali, muito bem elaborada para nos deixar com pulga atrás da orelha, né? Todo valente é fraco. Não, isso você não pode afirmar, né? Todo valente ser fraco, você nem tem essa possibilidade de desenhar, porque senão faria um rompimento lá entre fraco e bombeiro, tá? Algum valente não é bombeiro. Chegamos. Até que fim, finalmente, aqui, né? Que aí foge da ideia do conjunto dos fracos, que eu não saberia onde colocar, mas tá aqui, ó. Pessoas valentes que não são bombeiros, né? Já que o conjunto valente é um conjunto maior do que o conjunto dos bombeiros, você pode, de certeza, afirmar a letra D. E letra E, nenhum valente é fraco. Você não pode fazer essa afirmação, né? Poderia se o desenho real fosse esse aqui, mas não tem nada que te faça desenhar dessa forma de certeza, tá? Você não pode fazer a relação, né? Pode ser que sim, dependendo de como era o desenho, dependendo de como era o conjunto dos fracos. E isso não foi afirmado no texto, então a gente só pode marcar a letra D. Vamos à última questão da aula de hoje. Define-se quantificadores como palavras ou expressões indicadores de quantificação, como existe, algum, todo, cada, pelo menos um, nenhum. Supondo verdade a proposição todo adulto é responsável, pode-se inferir corretamente que. Então, voltamos àquela situação só de 2 conjuntos, onde todo adulto, ou seja, o conjunto das pessoas adultas, está dentro do conjunto das pessoas responsáveis. E aí a gente pode inferir corretamente que é necessariamente verdadeira a proposição algum adulto é responsável. Sim, né? Qualquer adulto que você pegar aqui, um monte de pessoa adulto, né? E aí todos eles são responsáveis. Pega uma pessoa dessa, alguma pessoa dessa, ela vai ser responsável? Com certeza absoluta, tá? Mas vamos ver se tem alguma coisa errada. Tem que ter, né? Algo de errado nas outras alternativas. É necessariamente verdadeiro a proposição algum adulto não é responsável? Não. Todo adulto é responsável, né? Isso aqui não é verdadeiro jamais, né? Não necessariamente verdadeiro. É necessariamente verdadeiro a proposição nenhum adulto, aí pior ainda, né? Ele tiraria todo o conjunto dos adultos para fora do conjunto responsável, então não pode ser nenhum. E é verdadeira ou falsa, aí quando ele vem com esse negócio de é verdadeira ou falsa, não. Ou é verdadeira ou é falsa, a gente viu isso lá na nossa primeira aula, então, de fato, só tem correto aqui o gabarito da letra A. Com isso, a gente encerra a aula de hoje, onde a gente tratou de diagramas e quantificadores. Na aula que vem, a gente vai usar ainda os diagramas, mas aí para contabilizar, para fazer cálculos matemáticos tranquilinhos que você vai entender, envolvendo resolução por diagrama, tá bom? Vou me despedindo de vocês por aqui, não sem antes pedir aquele like para você se inscrever no canal, ou até se tornar membro, né? Seguir lá no Instagram, compartilhar esse vídeo com algum colega que você sabe que vai fazer um desses 2 concursos ou um outro concurso da IDECAM que seja cobrado raciocínio lógico, né? Deixar aí nos comentários o que você achou, como é que está sendo sua preparação. Vou ficando por aqui, forte abraço a todos e bons estudos!